Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Rafael e eu quero mostrar para vocês um sistema off-grid que eu fiz aqui na minha casa. É um sistema off-grid tipo no-break residencial. Ele é de pequeno porte, mas ele mantém iluminação, internet, câmeras, alarmes e até umas tomadinhas para carregar aparelho de celular, né? Aqui atrás eu também tenho um sistema on-grid, né? Que ele é ligado em rede. Na sequência eu vou fazer um vídeo na parte de cima aonde vocês vão poder visualizar as placas do sistema on-grid e também a placa que eu tenho para o sistema off-grid, né? Eu mesmo que fiz tudo, é um hobby, né? Um hobby da elétrica, então quero mostrar para vocês. Eu acho que se eu fiz, vocês também podem fazer, tá bom? Vamos lá? Vamos lá que a gente especifica mais lá no sistema off-grid. Bora lá? Então pessoal, retornando aqui, esta parte aqui é onde eu achei um melhor espaço aqui na minha residência, né? Eu acomodei todo o sistema aqui nessas caixas, onde eu tenho a parte de baixo uma bateria e em cima o sistema off-grid, né? De tipo no break. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou. A parte de cima é uma parte metálica, né? Onde a gente já consegue ver ali os equipamentos. A parte de baixo eu fiz de madeira, né? Onde eu consigo abrir ela aqui. Coloquei um voltímetro para a gente acompanhar aqui a tensão da bateria, né? Abrindo aqui, a gente já vê aqui a bateria. Eu tenho uma estacionária de 115 amperes, né? É um sistema que armazena em 12 volts. Coloquei um disjuntor aqui para proteção, né? Então, podem ver que é um sistema bem simples de fazer, né? E agora aqui a parte de cima, eu vou abrir aqui esse equipamento aqui e já volto. Continuando aqui, na parte de cima a gente tem um inversor ePever de 500 watts. Ele é um inversor chinês, mas uma marca de ótima qualidade, né? ePever, senoidal pura, é um inversor de senoidal pura, 500 watts de potência, né? O que mais que nós temos? Temos um controlador de carga, PowerMR, né? Temos aqui também uma fonte, deixa eu filmar aqui por trás para ver se consegue ver. Uma fonte colmeia, não vai dar de enxergar ela aqui pelo vídeo. Por aqui a gente consegue ver. Então, temos uma fonte colmeia. Alguém já observou aqui também que temos uma lâmpada de carro também, né? E lá atrás nós temos alguns atuadores tipo relé, né? Que a bobina deles é 220. E nos contactores a gente tem algumas funções aqui que eu vou explicar para vocês. O que eu planejei? Então, pessoal, continuando aqui, providenciei uma iluminação aqui para ficar melhor a visualização, né? Eu mostrei cada equipamento do que eu tenho aqui, né? Descrevi o que são cada componente, né? Bateria, inversor, controlador de carga e uma fonte de alimentação, né? Agora vocês vão me perguntar, para que tudo isso, né? Qual que é a tua ideia, né? Com uma bateria e um inversor, eu tenho 220, né? Então, aqui já é a parte principal da fonte de alimentação para minha casa, né? Então, aqueles relés que tem ali dentro, vou mostrar mais de perto para vocês explicar cada um, eles vão fazer uma automatização, né? Quando? Quando falta energia, né? Quando falta a energia da concessionária, esse sistema aqui vai atuar, né? Agora temos energia na concessionária, inversor desligado, né? Vou mostrar aqui mais de perto qual que é o funcionamento dos relés. Deixa eu colocar a câmera mais próxima. Aí. Notem que aqui a gente tem 3 relés, né? 3 relés, que ele tem a parte de alimentação e a parte dos contatos, né? Normalmente aberto e normalmente fechado. Vocês podem considerar só o primeiro e o segundo. Esse terceiro relé aqui, ele é um projeto futuro, ele não está sendo usado. O que fazem esses relés? Eles tendo a alimentação aqui da concessionária, na parte da bobina, que é em 220 volts, né? Eles vão atuar lá os contactores, né?
Esse contactor aqui, ele vai permanecer no normalmente aberto, né? Para que serve esse primeiro aqui? Esse fio laranja que vocês estão vendo aqui na sequência, ele vai ligar no botãozinho aqui atrás, no botão, ó, nesse botão que aciona o inversor, tá? Então, se eu tenho energia da concessionária, aqui vai ficar normalmente aberto, o inversor não vai funcionar, ele vai ficar desligado. Quando faltar alimentação aqui, que faltou energia da rua, o contato vai ir para o normalmente fechado e vai fechar esse circuito aqui que é do botão que aciona o nosso inversor, né? O nosso inversor acionando, o que ele vai fazer? Por si só, ele vai pegar o 12 volts da bateria e vai transformar em 220 aqui na sua saída, onde a gente não consegue ver aqui, mas temos a saída aqui atrás de 220 do inversor. É onde vai entrar o segundo contactor. O segundo contactor também tem seus terminais de bobina ligado no 220 da concessionária. Aqui atrás temos os 3 terminais do relé. O do meio é a rede de iluminação da minha casa e também onde eu ligo alarme, câmeras e outros equipamentos que eu quero que funcione quando faltar a luz da concessionária. O meio é o fase que vai para essa rede que eu citei. O de cima é o fase da concessionária e o de baixo é o fase do inversor. Então, aqui do inversor eu tenho 2 fios, né? Ele vai sair 2 fases, né? Porque é um inversor individual. Mas vamos considerar que uma delas eu vou ligar no neutro da concessionária. Uma fase dele eu vou ligar no neutro da concessionária e a outra fase eu vou trazer aqui nesse terminal do relé, né? Então o que vai acontecer? Quando tem energia aqui excitando a bobina desse relé, ele vai estar com os terminais fechados no lado da concessionária. Então, a fase que vem da concessionária vai ir para a fase da rede da minha casa que eu utilizo para iluminação e essas outras coisas que eu citei anteriormente. Quando faltar energia aqui na alimentação desse relé, ele vai mudar para o outro lado, os contatos, né? Então, a fase que antes era da concessionária vai alternar para a fase que vem do inversor. Vou repetir para recapitular. Faltou energia da concessionária, o primeiro relé aciona o inversor e o segundo relé alterna entre a fase da concessionária e a fase do inversor, mandando a energia para a rede interna da minha casa. Essa rede interna, ela tem ligada somente iluminação, câmeras, alarme, não ultrapassando os 500 watts de potência desse inversor. Eu medi, ela dá em torno de 200 watts, se ligado todos os equipamentos. Haja vista que hoje a gente tem iluminação toda em LED. E equipamentos, como eu citei, são de baixíssimo consumo, né? Saindo aqui desse relé que alterna da rede da concessionária para a rede do inversor, nós temos um disjuntor de 2 amperes, que ele vai suportar até 440 watts, né? Então é uma proteção, né? Muito embora ultrapassando a potência desse inversor, ele tem uma proteção interna, né? Ele vai desarmar e vai reativar automaticamente, né? Então vou dar um pause aqui e já retorno. Então é isso aí, pessoal. A gente tem uma bateria, um inversor e um sistema com 2 relés que faz a automatização. Quando falta energia da concessionária, o meu sistema arma automaticamente e também faz a comutação da rede da minha casa para a concessionária e para a rede do inversor, né? Eu acho que essa parte ela é um pouco complexa, mas pode assistir novamente que eu acho que você vai conseguir entender, né? Seguindo aqui, dividimos na parte de automatização, né? E a geração em si, para essa segunda etapa aqui. O que temos aqui? Nós temos uma fonte colmeia de 40 amperes e um controlador de carga
de 60 amperes. Essas características de corrente são bem altas, né? Haja vista que eu tenho uma bateria aqui de apenas 115 amperes e uma placa solar lá na parte de cima de 200 watts. Por que que eu tenho uma fonte colmeia e um controlador de carga? Então, a minha ideia foi o seguinte: como esse sistema ele é em prioridade no break, eu programei para a parte de geração solar fazer um carregamento da bateria em 14,5 volts. Quando ele chega em 14,5 volts, a bateria já está carregada, né? Então ele vai baixar para 13,8, que é o que está marcando agora aqui, ó, pessoal. 13,8 volts é um segundo estágio que, quando eu tenho energia solar, ele já carregou a bateria, e esse segundo estágio é um estágio de flutuação, né? É onde ele vai manter a carga da bateria até que eu tenha iluminação solar, né? Mas o que acontece? À noite eu tenho algumas lâmpadas em 12 volts, né? Então eu utilizo o 12 volts direto da bateria. Eu tenho iluminações de LED, de lâmpadas E27, fita LED, enfim. Não é muita potência, mas eu uso direto da bateria, né? É uma carga assim que por si ela pode ficar a noite inteira ligada, que ela não vai dar 20 a 30% de descarga na bateria. Mas pensando que eu tenho um sistema de no break e eu não quero que ele fique sem carga na bateria, eu coloquei essa fonte aqui, né? Eu botei essa fonte aqui em paralelo com o carregamento solar. O que acontece? Essa fonte, eu regulei ela ali no dimerzinho dela, eu coloquei ela para ela somente atuar em 12,5 volts, né? Então, vamos supor, eu tenho energia solar, a bateria vai estar em 13,8, a fonte não vai atuar, né? Ela só vai entrar, só vai ter um consumo relevante e tal, e vai atuar em 12 volts, quando a tensão baixar para os 12,5, que foi a tensão que eu regulei a saída dela, né? Então, para que isso? À noite, quando eu uso a minha iluminação de LED, eu não quero que ela baixe de 12,5 a bateria, né? Eu não quero, porque a minha ideia é manter a carga da bateria num nível interessante, para que, se falte energia da concessionária, eu consiga usar o meu sistema de no break, né? Eu consiga usar ele e ele tenha uma carga de bateria que eu venha a manter a iluminação da minha casa e aqueles sistemas que eu falei algumas vezes já, né? Então é isso, pessoal. Essa parte aqui seria o carregamento, né? Deixa eu mudar até aqui a minha iluminação para cá para vocês verem melhor. É a parte do carregamento, aonde eu vou ter a energia solar, né? Enquanto eu tenho iluminação solar, e eu tenho um backup aqui também para não deixar a bateria baixar de 12,5 volts, e se for necessário, né, o sistema atuar, eu tenho a carga na bateria. Ah, mas para que essa lâmpada de carro aqui? Ah, pessoal, esse aqui já é um sistema mais gambiarra, né? O que acontece? Como ela é uma fonte chaveada, ela é uma fonte de 40 amperes, né? Vamos supor o seguinte, vamos ver a situação hipotética. Faltou energia na minha casa e eu usei o sistema aqui a noite toda, né? E lá por umas 5 da manhã voltou a energia. Aí vamos supor que a bateria estava lá em 11,5. Ela descarregou bastante, assim, né? Descarregou bastante mesmo. E quando volta a energia da concessionária, essa fonte chaveada, ela iria atuar no carregamento da bateria, né? Levando em consideração que ainda não tem sol. Uma tensão muito baixa na bateria, a fonte ela não ativa. Isso é uma experiência que eu fiz. Então o que acontece? Se eu colocar uma lâmpada dessa daqui em série com a saída de 12 volts, aí ela ativa. E eu vou conseguir diminuir a corrente de carga,
porque 40 amperes é muita carga para mim colocar na minha bateria. Então aqui eu coloquei em paralelo os dois filamentos da lâmpada, aonde eu vou ter aproximadamente aí 100 watts, eu vou ter uns 10 amperes no máximo. Para uma bateria de 115 amperes, 10 amperes é uma corrente bem bacana. E se ela estiver bem descarregada, com a lâmpada em série, a fonte atua. Ela consegue atuar bem bacana. É uma gambiarra e hard. Então, pessoal, eu acho que ficou um pouco longo, mas eu consegui passar um pouco da ideia que eu tive para vocês desse sistema, né? Já faz um tempo que eu tenho ele, está sendo muito útil. Já tivemos algumas vezes que faltou energia por 6 a 8 horas, né, na parte noturna. O sistema ficou funcionando direto, bancou bem legal assim, sabe? Claro, a gente não liga toda a iluminação da casa, né? A gente mantém só o cômodo que a gente tá, né? Então, mantendo uma pequena carga, a gente consegue prolongar a utilidade desse no-break por um período bem interessante, né? Então, vamos subir lá na parte de cima. Quero mostrar a placa solar que eu tenho ligada no controlador de carga, né? Nesse controlador aqui. E também já vou mostrar também as outras placas que eu tenho lá do sistema on-grid, né? Vamos lá, pessoal? Show! Vamos subir lá. Então aqui temos a placa de 210 watts. Ela está ligada lá no controlador de carga. Essa placa é dedicada somente à produção off-grid, né? Aqui em cima do telhado tem as demais placas aqui, que é do sistema on-grid, né? Ligado em rede, onde eu mesmo fiz a instalação delas. Fiz a homologação aí com um engenheiro colega, né? Aqui nós temos 16 placas de 270 watts. Essas placas foram instaladas em 2017 e até agora estão funcionando perfeitamente aí. Somente feita a manutenção delas de limpeza, né? Faço a cada, no máximo, 6 meses. Normalmente faço a cada 4 meses, né? A limpeza é fácil. Basicamente com uma mangueira, você molha elas, usa um detergente neutro e com um esfregão macio você tira toda a poeira que fica, né? Vou mostrar os detalhes aqui, como que eu fiz a parte estrutural. Eu utilizei os perfil padrão que vieram de montagem. E essa parte aqui eu fiz. Aqui eu fiz um pé de galinha e coloquei com um parafuso, né? Direto na madeira. Aí eu coloquei um silicone para ficar bem vedado, né? Mas aqui o ferro ele desce aqui, ele faz um L, né? Aí ele tem um parafuso de Eternit. Parte de cima aqui com um parafuso direto no perfil, né? E a parte de baixo foi usado o mesmo suporte que veio original. E ficou assim, pessoal. A inclinação aqui ela está com 25 graus. 25 graus de inclinação, proporcional à latitude aqui da minha região, virada para o norte, né? Onde a gente vê a posição solar aí. Então é isso. Voltando lá para nossa placa do off-grid, ela eu não fiz suporte para ela ter uma inclinação melhor, mas ela tá virada para o norte. Tá virada para o norte e tá com a inclinação do telhado. Haja vista que essa placa ela já é bastante suficiente para carregar a bateria que tenho ali. E para o que eu necessito é o ideal já.
Então, pessoal, para finalizar, vou fazer um teste na prática, né? Mostrar aqui para vocês. Aqui é um banheiro, né? Eu tenho iluminação aqui no teto e também tenho a iluminação aqui no espelho, né? Essa iluminação ela é em 220 volts, né? Eu tenho aqui os interruptores aqui, da de cima e do espelho, né? Eu vou deixar elas ligadas, né? E aqui na parte dessa peça aqui, eu tenho lâmpadas, até uma em cima de mim aqui, em 12 volts, né? 12 volts e ali é 220 volts. Eu vou deixar a câmera até um pouco aqui que filme as duas, assim, ó. O que eu vou fazer? Aqui no meu quadro de disjuntores, eu tenho o disjuntor que é da iluminação da casa, esse disjuntor aqui. Esse disjuntor, antigamente, ele puxava a energia da concessionária e mandava para a minha rede de iluminação da casa, né? Hoje, esse disjuntor aqui, ele sai daqui e vai lá para aquele relé, né? Ele pega no pino do meio daquele relé, esse disjuntor aqui. Então, quando tem energia, ele vai receber energia da concessionária. Quando não tem energia da concessionária, o relé vai atuar e ele vai pegar a energia do inversor. Tem um pequeno delay, né? Até o inversor acionar, né? Quando falta energia da concessionária, ele tem um pequeno delay que vocês vão perceber aqui. As lâmpadas de 12 volts, né? Que são essas daqui de cima, elas não vão sofrer efeito nenhum, porque elas estão ligadas direto nas baterias, né? As de 220 vocês vão ver que elas vão ter um pequeno delay. Eu vou baixar esse disjuntor aqui, né? E vou deixar a câmera aqui onde vocês podem ver os dois tipos de iluminação. Vamos lá, baixando. Notem que o banheiro apagou e acendeu. E as de 12 volts continuam acesa normalmente, né? Porque elas estão ligadas diretamente na bateria. E agora, o meu disjuntor ele está abaixado, como se não tivesse energia da concessionária, né? Eu não tenho energia da concessionária, a minha iluminação 12 volts está funcionando normalmente, ela não interfere. E aqui, o que está ligado em 220 está sendo alimentado lá pelo meu sistema de no break, né? O inversor que atuou. Eu vou puxar novamente aqui a chave agora para cima, vou atuar ela para cima e vocês vão perceber que nada vai acontecer na iluminação do banheiro. Nenhuma piscadinha, nada. Porque o relé ele atua rapidamente, né? Então faz a comutação da rua, da energia do inversor para a energia da concessionária de forma instantânea que a gente nem percebe, né? Ao nosso olhar. Fazer mais uma vez aqui para vocês verem. Vou desligar o inversor, o disjuntor. 3, 2, 1, foi! Esse é o delay que perde-se a energia da concessionária e ele já assume a carga. Legal, pessoal? Se gostaram aí, deixa a curtida aí embaixo aí e compartilha esse vídeo aí também para o pessoal que gosta da elétrica, né, e quer fazer na sua residência. Já fiz em outras casas, né? Já fiz na casa de alguns amigos aí que gostaram da ideia. Então eles têm, né, um no break na casa. E também já fiz até um sistema com um no break de portão eletrônico da Intelbras, né? Que é um sistema que você compra, né? Ele é tipo um no break de computador, só que ele é um pouco mais potente, né? E tranquilamente dá de usar ele para energia, para a rede de iluminação da casa, né? Você só coloca uma bateria nele e liga ele na rede de iluminação da tua casa, né? Ele também é de senoidal pura, então é uma ótima opção aí, né? Beleza, pessoal? Obrigadão aí, um abraço.